Bem, passando-se o tempo do meu marido sair do quartel, né? Aí eu já tava me organizando, ganhava um copo. Sabe aqueles copos que vinha geleia? Copo de requeijão. Eu ia botando debaixo da cama, panela que a minha avó me dava. Botava debaixo da cama, já começando a visualizar a minha casa, porque eu já não estava mais aguentando viver na casa da minha sogra. Hoje eu entendo, a gente é muito amiga, amo minha sogra, amo minha cunhada, amo meu cunhado, mas para aquela época, com as dores que eu tinha e tudo mais, né, gente, não tinha como eu achar aquilo muito gostosinho. Então, vamos ficar aqui e vamos prestar atenção no tirando a máscara, né, gente? Com é demais. Porque eu tenho certeza que vocês vão aprender e levar para a vida de vocês como ressignificar tudo isso. E aí, meu marido arrumou um emprego, porque a minha sogra disse que ele não ia parar de estudar para ter uma casa, que ele não tinha condições nem nada disso, né? E aí, foi para aquele momento, foi o que deu. Eu tive que passar por todas essas situações, porque nós criamos a nossa própria realidade. Hoje eu tenho consciência disso, mas para aquele momento eu não tinha nada disso, gente. Foi muito doloroso o processo, mas eu precisava passar por tudo isso. E se as pessoas, veio agora esse insightzinho, se as pessoas não tivessem passando por tantas coisas, tantas experiências, como era que a gente sabia? Por exemplo, quem criou a penicilina passou por várias etapas até que desse certo. A mesma coisa na nossa vida, não é isso? Eu precisava passar por tudo aquilo, com certeza. Mas você não precisa passar. Você pode muito bem optar em aprender com o que eu fiz e eu errei. E tô te mostrando que o caminho não é esse. E tu se livrar dessas dores e ser diferente. Fica a dica. Eu não tive essa oportunidade, mas você que está me assistindo pode ter, se você quiser. A escolha é sua. E meu marido terminou as escolas, estava perto de terminar de estudar, né? E eu com a barriga pela boca, que eu esqueci desse detalhe no outro vídeo. E ele estava nos jogos internos, eu me sentia péssima, com roupas que eu não queria usar, e estava meio que me sentindo feia. E era um processo, gente. Ele era novo, né? Tinha 18 anos. E eu 19. Não, ele tinha 17 e eu tinha 18, porque eu ainda estava grávida, né? E depois desse processo todinho que o nosso filho nasceu, que aconteceu tudo aquilo que eu disse no vídeo anterior, o que aqui acontece? É que ele foi pro quartel e depois saiu e tudo mais, ele arruma um emprego e vai trabalhar e a gente consegue sair da casa da minha sogra, mas o dinheiro ainda era muito pouco, então a gente ainda dependia da minha sogra, dependia que o meu sogro nos ajudasse e a minha cunhada também. E aí fomos morar numa casa de aluguel próximo ao lugar que o meu marido trabalhava. E eu sufocava demais o meu marido, gente. Eu era muito ciumenta, porque eu peguei toda a carga emocional, tudo que eu vivi dentro de um lar desestruturado e trouxe para dentro do meu casamento. E eu cobrava do meu marido o pai que eu não tive, eu cobrava do meu marido a mãe que eu não tive, o carinho e o cuidado que eu não tive. Porque eu esqueci de falar para vocês, mas a Edmais, ela viveu mais no hospital do que em casa. E depois de adulta, depois de buscar o autoconhecimento, foi que eu descobri que era por isso que eu vivia no hospital. E ninguém descobria que doença eu tinha. Porque eu estava em busca de carinho, de aconchego. E eu não tinha isso em casa. Então, era muito melhor passar pelas picadas das injeções do que ficar em casa e não ter a atenção e o carinho e o cuidado dos pais. Mas era muito melhor sofrer com as picadas das injeções, porque lá eu era acolhida, eu era amada pelos médicos e pelas enfermeiras. E dentro de casa eu não tinha isso. Então eu acordava simplesmente de manhã,
e dizia para minha avó, que chamava de mãe, mãe, a casa tá rodando. E que era que acontecia? Eu ia para o hospital e lá ficava internada e ninguém nunca descobriu isso. Foram anos e anos e ó ali, ó, sempre adoecendo. E hoje eu entendo que naquela época era a forma de chamar, de buscar, de querer atenção, de querer cuidado, de querer carinho. Eu sabia disso? Lógico que não. Então, o nosso corpo, nosso inconsciente, ele é tão inteligente que ele cria mecanismo de defesa para que a gente tenha esse amor, essa atenção. Até que eu fiquei grande novamente, me tornei adulta e inconsciente eu estava indo para aquele lugar novamente. Foi quando eu já sabia mais alguma coisa e eu comecei a verbalizar. Edirlete, você não precisa desse momento. Você não precisa ir para um hospital para ter carinho, ter amor, ter atenção. Mas esse é assunto para outro vídeo. A gente ficou morando nessa casa e aí meu marido começou a beber. E eu, quanto mais eu sufocava ele, mais ele bebia. Por quê? Porque dentro de casa, a voz ativa era da Edmais, que era Edirlete. Ele não tinha voz ativa dentro de casa, porque eu via minha mãe fazendo isso com o meu pai. E o padrão se repete. Para algumas religiões diz que isso é maldição. Para outras diz que é o karma, mas na verdade isso era um padrão repetitivo que vem a nível celular, que hoje eu entendo sobre isso, e eu começava a sufocar ele. E para ele se sentir homem, o que ele fazia? Arrumava mulheres fora. Porque ele não tinha como fazer isso dentro de casa, de voz ativa. Mas, gente, isso foi muito bom, tanto para mim como para o meu marido, porque hoje a gente vê isso tudo como um grande aprendizado. E tudo que eu dei para o meu filho naquele momento era o que eu poderia dar de melhor. Eu não tinha escolha de dar diferente, porque eu aprendi assim. Eu trouxe isso em mim para poder passar para ele. E eu ainda dizia, eu vou criar o meu filho melhor do que a minha mãe me criou. Nunca que eu dou o meu filho para ninguém. Até que a minha mãe fez, a vizinha da minha mãe fez essa proposta, mas por que você não dá o seu filho? Eu disse, não, porque só porque ela me deu, eu sou obrigada a dar o meu filho, nem que eu moro debaixo da ponte. Gente, que coisa eu disse, né? Minha mãe, a ignorância é triste, né? Porque minha mãe, ela só me deu o que ela podia ter dado. Imagina uma pessoa com 17 anos, sendo mãe, há décadas atrás. Meu pai é pescador, passavam fome, então ela viu como eu posso lhe falar, um filho todo ano. Ela viu aquilo como um gesto de amor. Eu quero que a minha filha viva melhor, porque com a minha mãe eu poderia tomar leite. Mas eu interpretei de forma errada. Então, por isso eu fiquei um pouco rebelde. Quantas pessoas você conhece que é rebelde? E quanto isso é normal? Pessoas que têm filho, quem cria são os avós. Até hoje. Não mudou na dica de nada. Como diz o povo do interior. E é isso. As pessoas têm os filhos e fazem o quê? Dá para os avós criar. E os filhos são amados pelos avós, mas eles têm as suas traumatizações. Ele tem as suas amarras. Por quê? Porque ele se sente abandonado. Mas ele não tem noção disso. Com certeza eu estou falando com você. É com você mesmo. Que você está sendo criado pelos seus avós e você tem uma revolta de alguma coisa, mas não entende o que é. E isso foi muito bom. Porque, de repente, quando eu me toquei, eu estava batendo no meu filho e veio aquela voz assim, você está batendo no seu filho, o meu filho criança, igual como fazia eu com você. Gente, aquilo ali foi pra mim, eu estou fazendo com meu filho o que faziam comigo, eu não posso repetir esse quadro. E eu disse, nunca mais eu bato no meu filho. Mas pensa você que eu parei nessa época? Não, mas lá na frente mais um pouco eu parei. E realmente quando eu falei eu não dei mais. E nesse momento quando eu falei que eu não ia bater mais, eu já não estava mais batendo como eu batia com frequência. A gente às vezes se cobra demais por algo que a gente não tem controle. Porque está tudo, ó,
gravado no nosso inconsciente coletivo. E então, o que era que acontecia? De repente, quando meu filho tinha 2 anos e alguns meses, eu engravidei do meu segundo filho. E aí o meu marido chegava em casa e eu estava pior ainda. Um monstro que ativava dentro de mim. E eu lembro como hoje que tinha um kit de uma bebida lá, sabe o que eu fazia? Gente, essa é demais. Eu pegava assim a bebida e pá, soltava dentro de casa. Você chegou agora, não sei quantas vezes você faz isso. E seus filhos estão vendo. E não se trata do seu marido, se trata de você. Porque o mundo vai te tratar como você se trata. Se colocando em último plano. Sempre se colocando em segundo lugar. Nunca tem tempo para você. E é isso. Eu não entendi as dores do meu marido como hoje eu entendo. Não entendo 100% ainda. Foram décadas, né? Vivendo nesse círculo. Agora é diferente. Eu estou começando a aprender porque eu estou buscando o autodescobrimento. É voltar para mim, é entender as coisas. Para poder entender a das pessoas que estão ao meu lado. E nasce o meu segundo filho. E aí, para onde eu fui? Para casa da minha sogra novamente. Mas não foi por conta de falta de casa. Porque foi um cesariana, eu precisava de uns cuidados, era mais fácil ficar com a minha sogra do que com a minha mãe. E fiquei ali só 19 dias. Depois a gente já estava morando mais perto, na casa onde o meu marido foi criado, né? Nasceu e se criou nessa casa. Ficava próximo da casa da minha sogra, andava um pouco e foi quando a gente foi morar nessa outra casa. E o Tirando a Máscara com a É Demais vai te falar o que aconteceu nessa outra casa. Vocês não conhecem, gente, quem está por trás dessa máscara. É só o início de uma grande história.